Olá pessoal, estamos em mais uma Ação em Reação nessa segunda-feira que veio de um fim de semana chuvoso, um tempo meio friozinho em Santos, com uma garoazinha e tal, mas fim de semana de chuva. Em 2 dias, 251 milímetros de chuva na Baixada Santista, muita coisa, né? Muita coisa. Chuvas bloqueiam Anchieta, né? Também temos notícias positivas, né? Nessa segunda-feira, dia 16 de abril de 2016, né? Hoje com o Dr. Cassione, advogado criminalista, professor universitário, comentarista do programa, e com o João Vilela, empresário, advogado também, nesta segunda-feira, né? Também temos notícias positivas. Os geobags lá da Ponta da Praia parece que seguraram, passaram pela primeira batalha, né? Seguraram um pouco. Muitos fake news, isso é feio, né? O cara manda um fake news com imagem do ano passado, do mar chegando até o outro lado da calçada e tal, e esse ano parece que suportou bem. Conversei com várias pessoas da Ponta da Praia, até o Júlio Eduardo mandou um WhatsApp para algumas pessoas, mandou para meu WhatsApp aqui, falando, ele lá na Ponta da Praia, mostrando que não tinha tido abatimento tão grande, né? Que a água não conseguiu vencer, né? Não conseguiu chegar no leito carroçável numa quantidade suficiente para atrapalhar, enfim. Então, uma notícia positiva, né? Lembrando que você pode fazer perguntas para o programa hoje, para o Dr. Vicente Cassione e o Dr. João, né? 2 dos mais prestigiados aqui, que participam aqui do nosso programa, né? Então, se você quiser mandar mensagem, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp 13 997 11 5545. Ou também, se você preferir ligar, 13 21 38 4677. Telefone aí na tela. Lembrando que estamos sendo transmitidos para a Baixada Santista pelo canal 11 da NET, pelo canal 8 Vivo Fibra, né? E também pelo www.tvcomsantos.com. Você pode assistir ou recomendar a reapresentação às 11 horas da noite e também mais uma reprise a 1 hora da manhã. Então, boa tarde, boa noite, né? E boa madrugada, bom dia para quem assiste a reprise. Doutor Cassione, dia 16 de abril, depois de um fim de semana chuvoso, né? E muitos abalos aí na zona noroeste, na entrada da cidade, e a notícia positiva da Ponta da Praia, né? Que os geobags lá conseguiram, de uma certa maneira, segurar um pouco a força da maré. Boa tarde, Filete. Boa tarde, João. Boa tarde, caríssimos telespectadores. Eu não tive oportunidade de perguntar aos reitores das marés se a maré desta vez foi mais fraca ou foi o obstáculo que eles estão fazendo ali que surtiu efeito. Às vezes uma maré mais fraca, a água não faz o estrago que já fez em outras vezes. Tem ressacas de várias intensidades. Mas, se fizeram fake news e se mandaram imagens do ano passado, como se fossem deste ano, das vagas, das ondas invadindo a avenida, as imagens da entrada da cidade e da zona noroeste não são do ano passado. Essa não são. São só news, não tem o fake. São deste ano, exatamente. E são deste ano e são do ano que vem também. Porque aquilo ali, nós sabemos que há muito tempo não se resolve. Mas disse que 40 meses vão resolver, hein, Cassione? 40 meses é tempo suficiente para as pessoas que passam pelos alagamentos, que têm suas casas invadidas pela água. Nós não temos, Filete. João não tem, você não tem, eu não tenho. Então, para nós, 40 meses não faz diferença. Porque o que atrapalha a vida da gente é só não poder entrar e sair da cidade. Mas para quem mora, paga imposto, paga IPTU e vive numa condição de estar submerso constantemente, levando-se em conta que houve um projeto chamado Santos Novos Tempos, que levou dinheiro do Banco Mundial, e o Banco Mundial, vendo que não se estava fazendo direito o que tinha que ser feito, rescindiu o contrato e não deu mais dinheiro, mas 80 milhões entraram. E estes 80 milhões não foram para o seu bolso, nem para o do João, nem para o meu bolso. Mas sairão dos nossos.
saíram do Banco Mundial. Não, nós temos que pagar, né? Agora, houve uma gestão na época, que era do senhor João Paulo Tavares Papa, era o prefeito, que disse que ia resolver o problema da Zona Noroeste, com Santos Novos Tempos, e nós estamos vivendo a Santos dos velhos tempos. Não é? Só a entrada da cidade, só a Zona Noroeste? Não. Via Anchieta comemora 71 anos de existência no dia 22 agora. 22 de abril de 1947 foi inaugurada a Via Anchieta, com as duas pistas. E a inauguração, na época, foi feita no tempo em que não havia caminhões, nem carretas, havia lá uns Chevrolet 46, uns Fordinhos 45, e o ônibus, aqueles ônibusinhos de motor na frente, parece micro-ônibus, né? Não tinha nada de grande, nem de pesado, tráfego pesado. Só que a Ecovias, esta empresa safada, cúmplice do governo do Estado, a Ecovias fecha quase todos os dias da semana, há anos, fecha a Anchieta. Proíbe o trânsito, pelo menos na pista ascendente, jogando todos os caminhões para a Imigrantes, para subirem pela Imigrantes. E o que acontece? Eles põem lá, em manutenção, Anchieta em obras, em manutenção. Que obras? Eu pergunto aos indígenas regionais, entre os quais eu me incluo, que obras? Obras de quê? Colocar radar? Obra de quê? Pintar faixa na pista? Que obra? Caiu barreira. E cai barreira toda hora. Será que em 71 anos, mas eu vou tirar os 71 anos, será que em 24 anos de governo do Estado, dos tucanos, de parceria com a Ecovias, não tiveram tempo de fazer as barreiras de contenção para evitar os deslizamentos? E o pedágio só engordando, ao contrário do Chico Anísio, e o pedágio, ó, não é? Pedágio, ó. Quantos carros passam hoje no pedágio em relação a quando a Imigrante foi inaugurada e começou a concessão? Incontáveis carros a mais. Pois bem, vão receber 260 milhões para fazer esse opúsculo, que é o diminutivo de obra, aqui na entrada da cidade, e vão ter uma compensação de estender a concessão. Tem auditoria? O Ministério Público foi ver quanto recebe a Ecovias? É isto que a gente fala toda hora. E toda hora não tem resposta, porque a safadeza sabe que ela pode ficar em silêncio, que não acontece nada. E hoje o governador Márcio França, em exercício, né, ele falou na Rádio Bandeirantes que acha mais fácil estender por mais tempo o contrato da Ecovias para fazer a terceira pista do que fazer aquela de litoral sul, por causa que não tem não tem guias ambientais que demoram muito tempo, né? Então ele falou que vai tentar, né, se ele conseguir, né, no tempo, pelo menos essa é a parte jurídica da terceira pista, e deixar a parte jurídica da ponte com o Guarujá, porque a Ecovias também tem interesse, né? Então ele falou que essa Pariquera, essa estrada que ligaria Peruíbe e tal, que demoraria muito tempo pelas guias ambientais, essa questão de BAMA, essa questão de meio ambiente. Aqui viria de Parelheiros a Peruíbe. Parelheiros, isso aí, doutor Cassiano, Parelheiros a Peruíbe. Essa aí ele acha que é muito difícil, mesmo que ele seja eleito, tal, ele acha meio complicado, porque por causa das partes ambientais, ele acha mais fácil fazer a terceira pista da Imigrantes, e falou da ponte Santos-Guarujá e disse que a Ecovias tem interesse em construir a ponte. Hein? Ponte ou túnel? Aí ele falou ponte ou túnel,
Mas, Bom, enfim, eu não me lembro qual o termo que eles usam, mas enfim, essa ligação seca aí, Santos-Guarujá. Mais fácil pode até ser, mas será que é melhor? Mais fácil, mais fácil é não fazer nada. Não, então, tudo bem. Tá querendo fazer, né? Não, até agora foi feito. Até agora foi feito. Como até agora ou não foi feito. Toda mas o doutor Vicente, todo mundo fala sobre isso, né, o doutor Vicente Cassione, ele é cirúrgico nos comentários dele, eu tenho um prazer de fazer aqui com ele quando eu venho, ter essa oportunidade de poder estar na mesma bancada. Aliás, antes do programa, então, vale um curso inteiro, 5 minutos com o Cassione, vocês não imaginam... Depois do programa, vale. Aí, então, é o curso completo, com pós-graduação e tudo, Muito porque obrigado, realmente... não é só quem conhece, que conhece mesmo, todo mundo sabe, que tem experiência e tudo mais, mas que viveu e vive as questões dos bastidores da política, não só no governo municipal, estadual e federal, durante muitas e muitas décadas, né, doutor Vicente? O senhor conhece, sabe, todo mundo que está aparecendo hoje aí, o senhor já conversou de frente a frente várias vezes. Então, o conhecimento que o senhor tem, eu já falei, se o senhor não fizer um livro, o senhor vai estar sonegando para a gente uma coisa, algo fortíssimo, realmente. Nós devemos isso ao senhor, e o senhor deve isso pra gente. Livro de crônica pode sair, agora bastidores da política ia ser fantástico. Isso aí, com certeza, seria um best-seller. Livro de crônica dá pra conferir. E aquele que o senhor Cai a deve ter República. aquele que o senhor deve ter isso já compilado de alguma forma, ou imaginado um dia fazer. Mas, voltando à questão dos alagamentos que nós temos aqui na cidade, espero que realmente essa contenção que houve na ponta da praia tenha funcionado, aposto muito nisso, aliás. Eu sempre aposto que a prefeitura vá fazer um trabalho bom, porque essa é a função dela, claro. Agora, infelizmente... E perde a aposta sempre, né, João? Normalmente eu perco. Normalmente eu perco. Agora, a questão dos alagamentos é impressionante, como é mal feito esse sistema. E realmente o doutor Cassione colocou perfeitamente. Aliás, eu digo até antes do governo Papa, o governo Papa realmente veio com essa história de Santos Novos Tempos. Isso sim é fake news. Claro isso sim é fake news, porque é fake. É notícia fake, realmente. Isso é mote eleitoral. Sem dúvida, mas foi dinheiro, e foi muito dinheiro nosso. E empréstimo, não pense que o Banco Mundial não vai cobrar, e vai cobrar e está cobrando. É dinheiro que sairá dos nossos bolsos através dos impostos. Isso não tem menor dúvida em relação a isso. A Nossa Senhora de Fátima é uma das principais artérias da nossa cidade. Nós temos 3 passagens pela cidade. Uma pelo morro, a outra é pela praia ali, todas são afuniladas, detalhe é esse, nenhuma delas é tranquila. Nós temos aquela passagem que vai ligar a São Vicente ali pela praia, pelo morro e a Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima. Veja, isso não aconteceu hoje, nem ontem, isso acontece sempre. Aqueles hipermercados que estão ali tomam prejuízo. As pessoas que perdem seus carros, as suas coisas, tomam prejuízo. As pessoas que não podem ir e vir de Santos tomam prejuízo. As empresas, o transporte que atrasa, imagina uma carga para sair dali para o porto, tem horário, tem tempo, tem tudo, é prejuízo. Então as empresas evitam vir para Santos. A verdade é essa, tem evitado e muito. Se pegar o Porto Paranaguá, o que tem recebido de cargas que era para vir para Santos, estão indo por lá, é muita quantidade. Essas pessoas que sofrem ali, o doutor Vicente colocou, nós não sofremos, eu, Filete e o doutor Vicente não sofreu com a enchente, talvez um ir e vir, talvez mais longo. Acho que todo mundo sofre um pouco, né? Porque você tem funcionários. Claro, mas o pior, concordo, não, né? sempre sofre um pouco, mas não dá para comparar, né, com aquelas pessoas. Não dá nem para comparar. Que tem aquelas casas que perdem a sua geladeira, que foi comprada com um sacrifício enorme. É que comprar a geladeira, a pessoa em menor condição, ela não vai lá e compra uma geladeira e paga à vista e tudo bem. Não, parcela durante muito tempo, perdeu seu colchão, sua cama, seus móveis, vai ter doença que vai sobrecarregar toda a parte pública, municipal principalmente, porque as pessoas vão ter doença, não vão pensando que a pessoa pega essa chuva e não acontece nada. Acontece, claro que acontece. Então nós temos vários pontos que denigrem a nossa cidade. Eu falei denigre, fala, não pode falar denigre porque lembra negro, você não pode falar judiar, não sei nem o que fala. Mas... Pode, a Marielle, inclusive, foi muito mais verdadeira e disse, eu estou indo na Casa das Pretas. A Marielle foi assassinada. Então, é muito melhor. Só acabar com essa frescura. É muita frescura. Mas preconceito não é a palavra, o preconceito está na alma da pessoa. Claro. Então, do jeito que a pessoa fala, doutor Vicente. Mas o grande problema é isso. Nós estamos hoje numa situação que as comportas não estão funcionando e as comportas funcionavam. Mal é mal, é verdade, mas funcionavam. Nós temos um sistema, nós temos o pior, doutor Vicente, o pior de tudo, ou o melhor de tudo,
talvez seja o melhor de tudo. Alguém pensou isso há um século atrás e nós temos um sistema de drenagem. Nós temos, foi construído por Saturnino de Brito, mas foi construído naquela época que as pessoas tinham uma visão maior, faziam a obra até o fim e a obra durava séculos. Como a Ponte Pêncil está aí para mostrar, que não foi feita nem para colocar carro. Uma Via Anchieta ainda está aí. Imagina naquela época, o senhor colocou perfeitamente como era naquela época e como é que é hoje. E Santos, o mais grave de tudo, na minha opinião, Santos está perdendo o protagonista. Não, já perdeu, não está perdendo, mas perdeu. Nós éramos uma cidade, desde a época do início da colonização, passando pela independência, sempre foi uma cidade importantíssima no Brasil. Sem dúvida. E nós estamos perdendo cada vez mais. Se nós pensarmos como é que era na época da Anchieta, nós tínhamos o trem, que levava as cargas e levava as pessoas. Nós tínhamos um aeroporto. Nessa época que foi inaugurada a Anchieta. Nós tínhamos um aeroporto que tinha rotas. Eu tenho foto do meu avô pegando um avião da Panam e eram rotas regulares, comerciais, normais. Iluminação pública, a primeira iluminação pública foi de baleia aqui em Santos. Mas uma série de coisas nós tivemos aqui. Era da Panera. Panera. Sempre cirúrgico, sempre com a... Panera e Real. Eram as duas companhias. Que tinha pra... Daqui para o Rio de Janeiro, aqueles você chegou a pegar esse avião? Não cheguei. Não tinha dinheiro para voar. Sim, mas seu pai, como radialista, chegou a pegar, não? Acredito que meu pai deva ter. Você jogava muito no Maracanã, né? É. Mas vocês vejam, Praia Grande nessa época era um vilarejo. Pertencia para São Vicente, porque se a gente pensar em 71 anos, Praia Grande tem 50 e poucos talvez, acho que tem 50 anos Praia Grande. Guarujá era um bairro de Santos. Sim, e a Praia Grande era um bairro de São Vicente. Baldio. Era um bairro de São Vicente. Sim, sem dúvida. Ou seja, não dá para comparar o que é hoje para a gente manter uma Via Anchieta custando essa fortuna que cobram para a gente ir e vir. Aliás, é a única forma do santista vir no domingo, do Planalto para cá, do resto do país para cá, é a Via Anchieta. E nós pagamos o mesmo preço como se fosse uma estrada nova. Eu não consigo entender, inclusive, em questão de defesa do consumidor. Porque esse consumidor está sendo prejudicado. São produtos diferentes sendo vendidos. Descer pela nova pista da Imigrantes é um produto, o outro produto é a pista da Anchieta. São produtos diferentes, com qualidades diferentes. Seria a mesma coisa que eu ter uma Mercedes e um Fusca velho, uma Brasília velha, e querer vender para o meu cliente pelo mesmo preço. Ou seja, novo, tinha que pagar mais barato. Outra velho, claro. Ou pagar o IPVA igual para os dois. Exatamente. E você disse uma coisa tão curiosa que tem gente que não sabe, que a Ponte Pêncil não foi feita para passar automóvel. Era cano de esgoto, né? Era para passar aquele canão de esgoto que levava o esgoto de Santos para o Forte de Itaipu. Lá fora do Forte de Itaipu. Não era para passar automóvel mesmo, não. Porque ali passa uma corrente, que é a Gulf Stream, que leva... Isso, pesquisaram isso tudo. Naquela época, o pessoal... Apesar da pouca tecnologia, você não imagina... Naquela época não era cabide de emprego. Sim, mas você imagina, para aquela época, para se construir uma ponte pêncil, com cabos vindo da Alemanha, da Áustria, da Itália, não sei de onde que veio o cabo, veio da Europa, pelo menos, que a gente saiba, construir aquela ponte, manter essa ponte em pé até hoje... A obra custou mais cara, a reforma custou mais cara, e levou mais tempo. Com toda a tecnologia que eu acho que a humanidade chegou, e acho que tem um pouco mais de tecnologia em 100 anos depois, acredito que mais de 100 anos até, o Saturnino de Brito conseguiu melhorar o sistema de drenagem. Por que ele fez o sistema de drenagem? Porque alagava tanto também, mas não era só isso. Era questão de saneamento básico. Era limpeza, tem aquelas casinhas verdes que ainda vê uma outra, que ali as estações elevatórias, para tirar, realmente poder levar, e levava até a Ponte Pêncil. Quando você fala em drenagem, é bom o programa porque a gente acaba ajudando a esclarecer uma parte da população que é mais nova, inclusive, que não tem ideia. A drenagem a que você se refere são os canais. Sim. E por que o canal drena? Porque o lençol freático, que é aquela água que quando você cava em Santos, logo começa a aparecer água, vão fazer um prédio, começa a sair água, a bomba vai jogando água para a rua. O lençol freático em Santos está 1 metro e pouco. Sim. Muito bem. Então, Santos era um mangue. Santos era um mangue, como era Miami. Sim. E aí o que fizeram? O Saturnino de Brito, o que ele fez? Fez os canais que são furados embaixo. Os canais que são feitos de cimento, eles são furados embaixo. Então, a água do lençol freático corria pelos furos do canal para o canal.
e o canal jogava no mar a água que estava alagando a cidade. Para isso é que serviram os canais e servem até hoje. Quer dizer, deveriam servir. Eu não sei em que condição esses canais estão hoje. Sei as comportas inoperantes. Mas também os canais muito mal comportados. Precisa de manutenção também, né? Precisa de manutenção. E a gente tem que lembrar que foi uma época que os navios não paravam em Santos, e não paravam no Brasil. Iam para a Argentina direto, trazendo os imigrantes, inclusive, por causa de um negócio chamado febre amarela, que naquela época tinha, mas hoje nós evoluímos muito. As pessoas nem vão lembrar o que é febre amarela, que existia essa questão toda, que Oswaldo Cruz esteve em Santos, no governo de Prudente de Moraes, justamente para tentar resolver, e junto com Oswaldo Cruz e mais Saturnino Emílio Ribas. E Emílio Ribas também. A gente começa, o próprio Azevedo Sodré, era um médico que também veio junto com o Saturnino de Brito, do Rio de Janeiro, para cá, para tentar resolver e melhorar essa situação. Porque, imagina, naquela época tinha doenças como a dengue, como a febre amarela, havia alagamentos na cidade, coisas que não são possíveis imaginar. Claro que nós evoluímos e hoje isso nem se ouve falar mais, as pessoas nem sabem mais, ou ouviram falar qualquer coisa de febre amarela desde aquela época, conseguiram sanear realmente. E hoje não há mais esse problema. Hoje a cidade vive em mil maravilhas, pelo menos as propagandas dizem isso. Nós estamos sempre com uma situação perfeita na cidade, você pode entrar na cidade e sair com toda a facilidade. Nós temos o transporte da cidade é perfeito. Perfeito. Né? E nós temos realmente, assim, não temos problema nenhum ele com o está alagamento. imunizando-se. É bom avisar, né? Espectador. Que dá a impressão que ele enlouqueceu, o João é um mais homem ou menos lúcido, isso. inteligente. E dá a impressão que, de repente, ele começou a Mas falar pensar, o contrário. Não, ele está 100 anos atrás, 100 anos, porque tem mais gente de 100 vendo anos, de fora de Santos também, né? Do interior mais e tal. de 100 anos atrás, como é que estava a situação? Hoje está pior. Hoje está pior, voltou a febre amarela. Hoje a manchete na tribuna é que em junho vai piorar. Agora, por que em junho vai piorar? Eu não consegui entender. Eu li a matéria umas 2 vezes, eu estou com dificuldade de entender. Então, deve ser meu raciocínio também. Agora, o grande problema que nós temos... Será que não é chamativo para mais gente vacinar, porque a vacinação da Baixada foi pouca? Foi pequena, a adesão à vacinação Mas não é assim que pequena, você fala que vai melhorar, não, eu né? sei, não. Alguma, talvez, o jornal não tem culpa, é uma informação que passaram para Não, eles. não falando como do jornal, estou falando isso. a questão, por que vai piorar? Em junho, justamente, o mosquito teria menor proliferação, teria menor, tudo teoricamente, pelo menos. Porque no calor ele prolifera mais. Pelo menos é isso que a gente escuta falar. Se falasse que em janeiro do ano que vem vai piorar, até, né? A gente consegue entender. Mas o grande problema que a gente vê é que a propaganda política ela é boa. Ela é muito boa. Aliás, ela é fantástica. Mostra aquelas escolas, as crianças felizes, sorridentes, com aquela merenda fantástica, que na hora que você vai ver, não é. Você vai ver as escolas de Santos, infelizmente, caíram muito o nível. A parte de saneamento básico, quando você olha, fala, Santos não tem favela. Eu canso de escutar isso. Nós temos a maior favela sobre palafitas da América Latina. Isso não é pouca coisa, não. Na América Latina tem pepino, é doidado. Eu acho que do mundo. Eu posso dizer que eu não sei se na África deve ter alguma coisa pior, né? Mas não naquele espaço de quilômetros quadrados que nós temos aqui, na concentração que nós temos aqui. Eu acho que as palafitas são a prova de que nós estamos ainda na pré-história. Sim. Esta é a prova, porque ninguém até hoje teve a coragem, a competência e a decência, são 3 coisas, de mexer naquilo. Nem governo federal, nem estadual e nem municipal. Nós temos uma representação política pífia, irrisória. Deputados de Santos não têm voz, não têm vez. Para não dizer e ser injusto, quem ainda, num primeiro mandato, está se debatendo e conseguindo ainda cumprir uma parte do seu dever, é o Squassone, que era vereador em Guarujá, se elegeu e está fazendo alguma coisa. Os outros são ou decorativos, ou estão submersos, ou aparecem apenas no blá blá blá, mas não construindo alguma coisa para a cidade. Esta é a realidade. Nós não temos voz nem vez. Essa cidade, quando tinha o Atier Jorge Cury aqui, o Atier Jorge Cury, que foi presidente do Santos, abria qualquer porta, conseguia o que fosse preciso. Deputado federal, né? Antônio Feliciano. E depois, mais para frente, nós tivemos Gastone Rigg, que foi um grande deputado, indiscutivelmente, que essa região teve.
ia o lá... Vicente Cassione, não vamos esquecer, todos os principais. Cassione arrumando verba para construir casas populares aqui para o nosso... Foi a única vez que se fez obra no dique da Vila Gilda. Foi o dinheiro que a gente conseguiu e, infelizmente, do dinheiro conseguido, uma grande parte desapareceu, porque o dinheiro que veio era para construírem muito mais casas do que construíram, e só de areia, eu digo sempre isso, ninguém desmente, só de areia para aterrar toda aquela área, se tivesse ido para lá, a areia que dizem no papel e que no superfaturamento apareceu, aquela areia toda dava para aterrar quase todo o Oceano Atlântico. Que 10 obras? Fizeram 60 casas, com 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares hoje seria 20 mais milhões. Caras que... 20 milhões. Nem as casas de Angra, daqueles lugares onde estão os milionários todos lá, custa tanto. O Neymar e companhia, custariam o que custaram por cabeça cada casa do dique da Vila Gilda, não é? E nem o pessoal do DIC sabe que eu arranjei o dinheiro, nem sabe que eram 5 milhões, nem sabe que era para fazer muito mais casas do que foram feitas, e assim por diante. Esta cidade perdeu, de certa maneira, eu diria, a capacidade de se indignar. Quando eu digo esta cidade, a maioria dos seus habitantes. Nós nos acostumamos, nós nos contentamos com pouco, nós nos contentamos com ciclovias, como herança e legado de prefeituras que passaram e que deixaram apenas ciclovias feitas. É a grande obra, né? Cada casa saiu 330 mil, né, Cassione? E quando eu apareci com o Armênio para mudar a cara da cidade, porque o Armênio ia mudar a cara, ele sozinho mudou, imagine ele como vice-prefeito, o que ele não iria fazer. Todo mundo fala, não, Armênio, esse cara vai ganhar dinheiro à custa da cidade. Teve outros muitos que ganharam muito dinheiro à custa da cidade. E nada fizeram. E nada fizeram. Então não adianta escrever um livro, porque tem uma parte que não vai ler. E mesmo quem ler, vai preferir fingir que não leu. Porque sabe da verdade e finge que não sabe. Essa é a verdade. Nós vamos ao rápido comercial, né? É muito rápido, mas o João aqui de São Vicente está brincando com aquela primeira foto, depois a gente põe aquela primeira foto do alagamento ali, né? Ele está falando, João e Cassione, ali é a faixa de Gaza. Quando você não é assaltado, está alagado. Até combinou. É que na faixa de Gaza não chove assim. O João de São Vicente. Não, ele quis dizer que lá é chamado de faixa de Gaza. É um pouco pior que isso. O João de São Vicente, mas está metendo POC na entrada de Santos, João. Não, mas é uma ilha só, na realidade os rios começam em São Vicente, terminam em Santos, começam em Santos, terminam em São Vicente. O problema é conjunto, é metropolitano. É lógico, somos cidades gêmeas, né? Claro. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Atenção, estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, 16 de abril de 2018. Hoje com o professor Cassione e o empresário João Vilela, né? Hoje, dia do Lions, parabéns a todos os leões, né? E também Dia Nacional da Voz. Então, hoje muitas perguntas. Nacional do quê? Dia Nacional da Voz. Voz? Voz. Acho que é para radialistas, quem usa voz, cantores, né? Tem dia para tudo. Tem dia para tudo, Cassione. Por falar nisso, morreu ontem em São Paulo o radialista Paulo Barbosa, que junto com o Paulo Lopes e o Eli Correia formavam o trio de maior audiência do rádio de São Paulo em termos de programa individual. O Passarinho está mandando aqui sobre isso, né? Morreu o radialista Paulo Barbosa, e mandando aqui uns recortes, aqui, olha que bacana, Santelmo e Cassione vence a gincana.
Ah, de tiro? De tiro. Onde é que descobriu isso? 1974. É, 74. Aí tá aqui. Tem mais outra aqui. Vicente Cassione vence a primeira de tiro. Tinha bigode, Cassione? Eu não tinha bigode. Então quem é essa foto? Quem é essa daqui da foto aqui? Esse é meu irmão. Ah, esse é meu irmão. Então, o Cassione vencendo. E aqui, Santelmo e Cassione vence a gincana. Foi. Jornal de 1974. Mostra para o Cassione, fevereiro de 74. Naquele tempo a gente era da seleção paulista de tiro e ganhamos alguns títulos. O Ian Ritt, o Alfredo Lalha Júnior e eu formávamos a equipe e disputamos, fomos campeões brasileiros. Quando eu fiz os cursos, o Lalha estava lá dando uma força sempre. Né? O Lalha continuou, eu parei. Parei antes que o tiro saísse pela culatra. De manhã eu vi o programa e tal. Falou que está na Multimagem, é o Passarinho. Manda um abraço para vocês. Um abração para ele, hein? Passarinho. Para o João, Mas quem é que mandou a coisa do tiro aí? O Passarinho. O Passarinho é jornalista na Tribuna, sim, eu escreve. E ele está mandando aqui. Depois eu vou passar para você, eu vou repassar. Como é que ele descobriu? Ele deve ter lá nos seus recortes, tudo. Ele deve ter nos recortes. Isso do... Ou foi na Tribuna e pegou lá na Tribuna. Baú mesmo. Do baú. Depois ele pediu para mandar para você. Achou que você ia ficar feliz e tal. Fiquei mesmo, muito obrigado. João, concordo com ele. Falou desse jeito. Santos está perdendo protagonismo. É a Maria José. Obrigado, Maria José. Perfeito. Isso não sai da minha cabeça, essa questão de a gente cada dia mais... E Santos tem uma importância econômica, histórica, cultural, que acho que a maioria dos nossos santistas não sabemos o quanto nós temos e quanto nós estamos perdendo a cada dia. Sou admiradora de vocês há muitos anos e concordo com vocês quando falo dos alagamentos da entrada de Santos, né? A Maria José novamente falando... Não só a entrada, infelizmente, Maria José. Conheço pessoas do Paraná e sei que as estradas de lá... Concordo com o que vocês estão falando, conheço pessoas do Paraná e sei que as estradas são os problemas, né? Talvez seja gente de Paraná que venha para cá, para Santos, tudo, né? Bom, o João pediu para passar de novo aquela foto do alagamento em Santos, né? Falando que é a faixa de Gaza, né? E brincou comigo que quando não é alagamento é assalto. O João tem que tomar uma maracujina aí, porque deve estar bravo, deve ter sido assaltado lá. É o teu xará, né? O Alcindo, Cassione, boa tarde. Essa história de enchentes é igual a Cracolândia, em São Paulo. Todos os políticos sabem as soluções, mas não resolvem nada. Todos sabemos o que tem que fazer. É um projeto eficiente, com estudos e tal, mas o Santos voltou a ser velhos tempos. É o Alcino mandando um abraço para você. Muito obrigado, Alcino. Eu quero dizer que concordo totalmente com o que você acabou de falar. O Brito do Setaporte, boa tarde, João e convidados, Cassione. Mais uma enchente na Zona Noroeste. Depois de lutar 20 horas consecutivas, tentando enxugar a minha casa e perder os poucos eletrodomésticos que tenho, consegui bolhas na mão e dor nas costas. Todo ano é a mesma coisa, João. Infelizmente... É o Brito, o diretor do Setaporte. Você vê, Brito, e você deve estar morando num lugar ainda melhor que muita gente, que com certeza tem gente ainda pior situação. É um absurdo a ponto que nós chegamos, sabe? É uma falta de vergonha completa. Falaram que não adiantou nada. E o prefeito agora, faz 2 semanas... Olha aí, Viveiro Santos. Ele falou o seguinte, que ele investiu 6 milhões de reais e agora, isso 2 semanas atrás. Ele falou lá na Rádio Globo, no programa do CDL, que ele foi convidado para falar, e ele falou que investiu 6 milhões de reais. Acho pior falar assim, falar não investi nada e continuou da mesma forma. Porque você fala que investiu 6 milhões e a coisa ainda piorou, eu acho pior, não consigo ver de outra forma. Nós temos que mudar o sistema, porque não é tão complicado assim não. Não é fácil, fácil não tem nada fácil. Mas também não é tão complicado assim. É possível fazer. Hoje nós temos tecnologia para isso. Nós temos verba para isso. Agora, nós temos que ver o que aconteceu. Porque hoje em dia podia até mudar o nome para Santos Novas Enchentes. Porque lugares que não enchiam, estão enchendo. E não Santos Novos Tempos. João, nós não estamos falando aqui de construir pirâmides, como no Egito. Nós não estamos falando aqui de construir a muralha da China, que tem 4.000 quilômetros. Que da Lua os astronautas enxergaram lá a muralha da China, do espaço, não da Lua. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma drenagem, de tirar a água que fica ali, formando aquele imenso lago, e jogar essa água para o estuário, que está a 300 metros de distância só. Exatamente. Eu estou falando da parte da entrada da cidade. A da Zona Noroeste é outra história.
A da Zona Noroeste é uma obra de mais vulto, por isso que o Banco Mundial estava começando a pôr dinheiro e parou de pôr. E eu quero saber se alguém perguntou para o Banco Mundial por que ele parou e rescindiu o contrato e disse, não dou mais dinheiro para essa gente. Ele tem que dizer quem era essa gente, para todo mundo ficar sabendo. A gente sente um cheiro de corrupção no ar. É um cheiro de corrupção. Aliás, corrupção é hoje que é talvez a palavra que o brasileiro mais escuta e mais vê no jornal. Você liga o Jornal Nacional, é sempre corrupção, lavagem de dinheiro, sempre escuta isso aí em todos os âmbitos da política. E corrupção, doutor Cassiano, eu sei que o senhor é um criminalista, conhece muito. Eu vejo corrupção como um crime contra a humanidade. Porque ele não atrapalha uma pessoa. É diferente do furto, do roubo, pode atrapalhar um grupo, e é terrível também, não estou dizendo que você não seja, mas a corrupção é o dinheiro dos impostos que deixa de ir para onde deveria ir. E isso é muito grave, é um crime contra toda a sociedade, é um crime gravíssimo. E as pessoas falam da palavra corrupção como se fosse uma coisa natural. Ah não, corrupção tudo bem. Não é tudo bem. É algo muito grave. É algo que mata as pessoas, nos postos de saúde, que infecta as pessoas que estavam mostrando naquela imagem, que estão passando naquela água, que é misturada com esgoto, porque você mistura, quando sobe a água, mistura tudo. Então, isso tudo dá um cheiro muito grande, esse cheiro ruim, quando alguma coisa alaga e transborda o esgoto, tem cheiro de esgoto. E isso tem cheiro de corrupção. E eu tenho dito, em tom de brincadeira, que você tem toda a razão no que você acabou de dizer, eu tenho dito que, em tom de blague, sarcasmo, você devia fazer o seguinte, separar do orçamento público 30% para corrupção. A cota da corrupção. Um terço. Já alguns faziam isso, né? Desde que os outros 2/3 fossem usados de forma competente e sagrada em benefício da população. Aí o segundo escalão, o terceiro, falou, pô, não ganhei nada aqui, vou mas já está incluído. 1/3 já dá para alimentar o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão e calar a boca de todo mundo. Mas é o que o senhor falou, não tem meio honesto, né? Nem 1/3 honesto. Exatamente. O que vai acontecer? Se você fizesse uma regra dessa, dizer, olha, 2/3 tem que aplicar direito, 1/3 vai para o bolso de vocês, ladrões. Sabe o que ia acontecer? Eles iam comer 1/3, depois um pedaço do segundo terço, depois o segundo terço inteiro, e no fim ia sobrar 1/3 para fazer algumas gambiarras e porcarias, que é o que eles, como regra, fazem. Mas é isso que nem o bandido, doutor Vicente. Ele não vai levar uma parte. Se ele puder levar tudo, ele leva tudo. Ele vai levar o máximo que ele puder levar. Você não é do tempo, você é muito mais moço, do Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo. Rouba mais faz, que o Maluf roubou o bordão dele. Que diziam que era rouba mais faz. Descobriram no final da história que ele tinha pegado para ele uma urna feita pelos índios marajoaras, lá da ilha de Marajó e tal. E teria um cofre também, que levaram um cofre que tinha dinheiro dentro. Veja que batedorzinho de carteira que ele era, se é que era. Este governador, sozinho, veja só, fez a Via Anchieta, a Via Anhanguera, o Hospital das Clínicas, o Aeroporto de Congonhas, o Instituto Biológico de São Paulo. Eu estou mostrando um governador naquele espaço de tempo, olha o que ele fez. Veja os outros com muito mais dinheiro, muitíssimo mais dinheiro. Qual é a grande obra que você pode ver que foi feita? Onde está? Eu estou mostrando a Anhanguera inteira, Via Anchieta inteira, o Hospital das Clínicas, Aeroporto de Congonhas, Instituto Biológico, isso que eu estou lembrando de cabeça. Se você for no Google e puxar lá Adhemar de Barros e for ver o que ele fez, é muito mais do que isso. E saiu com fama de ladrão. Bom, que todos sejam ladrões como ele. A escola que tem Brasil está salvo. Loja era casa de praia
Dele, tanto é que leva o nome da esposa dele. O Parque Infantil Então, Leonor Mendes de Barros. E foi doação deles, né? Dele, Foi uma doação para a dele, prefeitura. Que era Uma quadra inteira. Então, nós temos que admitir o seguinte. Hoje, não é só a corrupção. Você tem um incompetente, como regra, ocupando lugares por favor, por cabide, por isso, por aquilo. Então, põe lá no ministério tal, ou põe lá na secretaria tal, ou põe não sei aonde, jogadas políticas para atender o partido, para atender isso, para atender aquilo, e como regra, como quem está fazendo o jogo político, como regra, nunca teve emprego e nunca trabalhou por conta própria, teve emprego, cabide. Você pega determinadas figuras da política de Santos, me diga em que momento esses camaradas trabalharam por conta própria e tiveram sucesso, que não fossem pendurados em cargos em estatais. Tá certo ou não? E qual teve? Ou mandato. Não, mas qual teve? Não lembro de nenhum. Eu não me lembro de nenhum. O Antônio Manuel de Carvalho, por exemplo, trabalhava lá atrás, né? Não, o próprio Oswaldo Justo também fez uma gestão... Não, mas eu estou falando assim, que não dependia o que o doutor Cassione coloca é perfeito. O Oswaldo Justo advogou. É perfeito. O Oswaldo Justo era contador, é advogado. Não, sim, mas estou falando. Mas justamente, se a pessoa não tem capacidade... De lá para cá, se a pessoa não tem capacidade... isso é mais recente. Se a pessoa não tem capacidade de poder laborar e poder receber o seu dinheiro honestamente, só consegue através da via da politicagem, que não é da política, é da politicagem, eu não vejo a pessoa com uma... Primeiro que não são pessoas eficientes. E aí a gente tem que utilizar aquela nomenclatura que tem de o que é eficiente e o que é eficácia. Que são coisas diferentes. Então, eficiência é fazer certo a coisa. E eficácia é fazer a coisa certa. Parece uma bobagem, mas dá uma diferença muito grande. E a gente não tem visto realmente essas pessoas sempre procurando um carguinho de alguma forma. Sempre ali do lado. Tem alguns são cérebros que ficam, a gente não vai contar o nome, mas a gente sabe, a população inteira sabe, que está sempre ali puxando o saco. Aliás, a palavra puxa-saco, que a gente sempre fala, vem de Santos. Porque por aí você já imagina como é que é o político. No cais, o doutor Vicente deve conhecer bem essa história, que a hora que o patrão estava ali, ele puxava vários sacos um em cima da cabeça do outro, puxava 5, 6, 7 sacos ou mais até, e levava o saco. A hora que o patrão não estava, levava nenhum. Era o famoso puxa-saco. Ele puxava o saco de café, colocava na sua cabeça e levava quando o patrão estava vendo, ou seja, só quando estava vendo é que ele funcionava de alguma forma. Quando não estava vendo, não levava nenhum? Ou seja, não levava nenhum, ou levava pouquinho, aí fazia o corpo mole. Mas é uma expressão puxa-saco que hoje tem no Brasil inteiro, que é originário no Porto de Santos, né? Que sempre teve o puxa-saco. Isso tem na política. O cara fica puxando o saco lá de fulano, beltrano, consegue um emprego, uma secretaria aí, porque o que não falta é lugar por aí. Santos tem 5 subprefeituras. Você tem uma empresa que eu saiba, tem pelo menos duas lojas na cidade. Isso. Marechal Deodoro e... Muito bem. Quantos funcionários você tem trabalhando ali no varejo? 25. 25. Nas duas lojas? Com as duas lojas. Como você é meu amigo, e eu tenho uns amigos que estão precisando de emprego, eu vou pedir a você que empregue mais 25. Em vez de 25, põe 50. João, você é meu amigo. Você não vai quebrar meu galho? Eu vou quebrar, na realidade. Você vai quebrar meu galho? Não, mas você vai quebrar. Eu vou quebrar. Por quê? Porque o dinheiro é teu. Claro. Agora, como o dinheiro público ele não tem fundo, então o sujeito emprega os cabides todos. E o que acontece? O dinheiro sai de onde? Dos nossos impostos. Não tem jeito. Entendeu? Então, o exemplo é esse. Eu vou pôr no meu escritório amanhã 40 pessoas para trabalhar para te atender. Acabou. Vai ter que pagar. Mas o poder público é uma mãe, né? O que é público é de todo mundo, não é de ninguém. Doutor Vicente, acho que a gente podia colocar na entrada da Câmara de Santos, colocando o que deve fazer um vereador. Eu sempre tive essa questão, acho que devia ter entrada, devia ter uma lei. Olha, o que faz um vereador? Até para as pessoas que estão entrando saberem, até os vereadores lembrarem toda vez o que faz um vereador. E também na prefeitura, uma placa dizendo aqui se faz, aqui se paga. Porque tudo que se faz ali sai do nosso dinheiro. Ninguém fez.
Não foi o governante que fez. Os geriram melhor o nosso dinheiro, ou geriram pior. E na época das eleições, a gente não dá valor ao nosso voto. Porque o nosso voto, se a gente for imaginar como se fosse um cheque em branco, nós estamos dando um cheque em branco para aquela pessoa, durante determinado tempo, fazer determinado trabalho. Que nós sabemos qual é, que é melhorar a vida das pessoas que estão nessa cidade. E, infelizmente, elas melhoram a vida dos que estão em torno delas. Sempre tem sido assim, infelizmente. Um caso, outro, uma exceção, outra. Claro que tem bons políticos, nós sabemos que tem. O Dr. Vicente foi um ótimo político e conheceu outros ótimos políticos, provavelmente. Mas tem muita gente que o Dr. Vicente colocou incompetente, que é o pior, talvez. Porque tem o cara que leva, mas faz alguma coisa. Essa frase, esse bordão, talvez, do Adhemar de Barros, o rouba mais faz, que depois o Maluf roubou também esse bordão que usava para ele, né? Que o Maluf também usava esse bordão, as pessoas chamavam o Maluf de rouba mais faz. E o Maluf fez muita coisa também. Só que, infelizmente, levou muito também. A gente sabe que levou muito. Hoje não é questão de a gente supor que levou muito. Hoje é provado e comprovado, e ele está nessa situação toda por causa disso. Infelizmente, me deixa indignado, porque um erro não justifica o outro, é evidente. De forma alguma. Mas o que me deixa indignado é que, na balança, quando você põe o que roubou e fez com aquele que aparentemente não roubou e não fez, dá quase igual. A pergunta que eu faço é, se o sujeito pouco faz ou nada faz, e não há dinheiro aí à vista, não há dinheiro sobrando, e todo mundo pagando imposto, aquele que não faz, será que ele rouba mais do que os outros sem aparecer? Porque não é possível, volto a dizer, tem um que faz uma porção de coisas e roubou muito. E tem outro que parece ser santo e que não tem quase nada feito. Se ele não tem quase nada feito, e o dinheiro e os orçamentos são altíssimos, será que o sujeito aparenta ser honesto e não é? Por quê? Porque o outro faz e consegue roubar muito e faz muito. Como é que um não faz nada ou faz pouco? Eu quero perguntar é isso. Então, para onde foi o dinheiro? Bom, nós vimos, né, doutor Vicente, nós vimos o que aconteceu no Brasil como um todo. As aparências enganam. Não, sem dúvida, sem dúvida. E muito. Tem participações aqui, João, muitas participações aqui. O meu amigo Osmar está mandando 2 livros para a gente sortear. Osmar, aqui o livro Rumo ao Paraíso, ele está vendo o programa, falou que o Cassione já recebeu, também o João já recebeu, com muitas coisas da cidade, falando aqui dos carnavais. Muito interessante, carnavais da João Guerra, a Embaixada dos Borges, bacana, realmente umas reminiscências aqui bacana do Osmar. Então nós vamos bolar aqui e vamos sortear o livro durante essa semana aqui. Bom, também tem participações aqui, a Lucélia, o Rick Santos, a Maria José, a Dona Zuleika do Guarujá, né? Então aqui muita gente. O Flávio, incompetente como regra geral, eles ficam atrapalhando quem trabalha, Cassione. Os caras que trabalham, que querem trabalhar para a prefeitura, muitas vezes funcionários que já estão há muito tempo, pegam esses incompetentes como chefes. É o Flávio do São Vicente. É verdade. Outro dia eu estava ouvindo de uma professora que dedica a vida, praticamente o tempo todo, ao trabalho que ela exerce na Prefeitura Municipal de Santos. É claro que eu não vou dar o nome dela. Coitada. E como ela, há muitas, contando as coisas que ela vê, as coisas que ela sabe, as coisas que ela tem que fazer, ela e outras, para suprir a ausência da mão de quem deveria estar atuando, é uma coisa trágica. E você ouve em todo lugar, a prefeitura não existe. A prefeitura atual está parada. A prefeitura atual deixou a cidade em estado de abandono. E é verdade, vocês já viram um dos sintomas. Já viram o matagal que tem nessa cidade hoje? Nós acostumamos já. Tem mato dessa altura nas calçadas. E o lixo? A quantidade de lixo é absurda. Os bueiros não são limpos, doutor Vicente. Não são limpos os bueiros.
E tem alagado cada vez mais, porque na realidade quando eles limpam alguma coisa, eles passam superficialmente. Eu tenho fotos, eu já falei até pro Filete, eu vou trazer fotos aqui pro programa, eu tinha uma mania, parei com essa mania, viu, Filete, não tenho feito mais, preciso voltar a fazer. Mas de tirar foto de bueiro. Tinha um ali célebre da Praça das Bandeiras aqui no Pleno Gonzaga. É bom trazer essas completamente assoreado. Garrafa PET. Na entrada dali da balsa, tinha outro, como é completamente. Você não consegue colocar 50 ml no copinho daqueles de café. Você não consegue colocar ali dentro. Transborda. Porque é completamente assoreado. E aí, se você for pensar, se o bueiro está assim, que é onde a gente vê, imagina aquela tubulação que passa ali embaixo. Se não está obstruída. Claro que está obstruída. Evidente. Claro que está obstruída. Comprar umas máquinas para fazer esse serviço. Claro, né? olha, são 5 subprefeituras, doutor Vicente. 5 subprefeituras em Santos. Para falar da Orla, a sede é lá no centro. Já é uma coisa estranha, mas tudo bem. Pega para cada subprefeitura, fala, subprefeito, estou 10 pessoas e um caminhão hidrojato. É uma coisa simples e irrisória, até simplória demais. Mas deixa esse cara fazer isso todos os dias. Olha, hoje eu estou falando da rua tal até a rua tal. Amanhã vai fazer da rua tal até a rua tal. E vai limpando. Tem que separar um lugar para levar esse resto para uma questão ambiental. E aí mostra a população que está retirando de sujeira. As pessoas vão ver, as pessoas vão ver. Mas tem muito pouco. Outro dia teve uma limpeza, vamos falar que não teve, que teve. Um ano e pouco atrás, até tirei foto, na Tolentino Filgueiras. Sim. Uma limpeza só do bueiro, não houve a limpeza dos canos, houve uma limpeza bem parcial, mas houve. E ali, quando ele tirou, tirei foto, inclusive, era lodo. Não tinha garrafa PET, não tinha sorvete, não tinha nada disso. E tem concreto também, que hoje as empresas que fazem prédio, elas já limpam na rua ali. Então, isso infelizmente também acontece, mas tem que ter uma fiscalização da prefeitura. Acontece também, as pessoas, na Zona Oeste é muito mais comum isso, a pessoa fazer uma pequena obra em casa, faz na rua, o concreto, a gente já viu várias pessoas fazendo isso, misturando a massa na rua, chove, aquilo vai para o bueiro, entope o bueiro, claro que entope, ninguém tem dúvida disso. Mas o problema é esse, nós estamos numa cidade que é uma cidade que é fácil resolver, entre aspas. Porque você pega no interior, os rios que vêm, tem aquela tromba d'água, que ele já vem pegando de cidade em cidade. E ali não tem um jeito. Aqui nós temos o mar inteiro para poder realmente fazer um sistema de drenagem. Era possível há 100 anos atrás e é possível hoje. Isso é uma coisa óbvia. Tanto é que foi possível fazer a drenagem de Santos e nós passamos muito tempo sem alagar vários lugares. Agora voltou a alagar de uma forma assustadora. Era pontual. Acontecia uma vez, às vezes por ano, de alagar Martins Fontes. 2 vezes. Passou para 3, para 4, para 5. Agora, qualquer chuva. Outro dia foram 33 milímetros de chuva. Essa aí foi 230. Essa 251. A outra foram 33 e alagou do mesmo jeito. O Mário Sérgio está parabenizando o programa do Campo Grande e está falando da quantidade de fios pendurados. Nós vamos debater outro assunto. O Osmar está parabenizando aqui, falando que o debate está muito bom com o professor Cassione e o professor João. Eu não sou professor. E a Jacirema, fiquei muito feliz com o programa com os 2 comentaristas preferidos. Não tenho nada a comentar sobre as enchentes, a não ser que para não comprometer seu programa. Moro na Vila Voturuá, divisa da Vila São Jorge. Sim. Quando chove, fico prisioneiro em casa, filha. Estou aposentada, fico vendo televisão. Eu não preciso sair para trabalhar. Mas se eu precisasse, o que eu vou fazer? Tenho que agradecer estar viva, né? Mas realmente, para quem trabalha, é problema. A Jacirema cumprimentando o Cassione e o João. Um abraço. Obrigado. Bom, queria agradecer o Cassione e o João, programa com muita participação, a nossa técnica e toda a nossa equipe. Desejar um excelente início de semana para todos, né? Tem reprise às 11 horas e 1 hora da manhã. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.